Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco dos sedimentos e das rochas sedimentares. Os principais objetivos da aula de hoje são entender como ocorre então a formação dos sedimentos, os tipos de sedimentos, o tamanho deles. Vamos entender um pouco mais sobre o ciclo sedimentar, a formação das rochas sedimentares e os tipos de rochas sedimentares. Os sedimentos, então, eles podem se originar de três modos principais: a partir da fragmentação de rochas e detritos minerais com a ação do intemperismo, são os chamados sedimentos clásticos, os precipitados de materiais dissolvidos em rios, lagos e oceanos, então eles precipitam diretamente a partir de materiais dissolvidos nessas águas, e também a partir de fragmentos de organismos e atividade biogênica. Então, nós vamos ver, né, esses três tipos de sedimentos e as rochas que se originam deles. Então, dependendo da sua origem, os sedimentos eles podem ser classificados em clásticos, a partir de fragmentos de rocha, químicos, precipitados da água, né, de lagos, rios ou do mar, e biogênicos, que são originados de restos de organismos. Aí a gente pode incluir carapaças, né, espículas, entre outros. O ciclo sedimentar completo, ele inicia, né, que a gente pode dizer que tem um início ou um fim, mas ele pode estar iniciando então no intemperismo das rochas, seguido então da erosão, transporte, deposição, posterior soterramento, né, as camadas vão sendo soterradas por camadas mais novas, né? As camadas mais antigas vão ficando na base, vão sendo cada vez progressivamente soterradas e empurradas para baixo, para então depois sofrer a diagênese a partir do aumento da temperatura e da pressão. Né? Não sei se vocês estão lembrados daquele gráfico que eu mostrei lá na aula sobre rochas metamórficas, né? Então aquela parte inicial de temperaturas mais elevadas do que na superfície, mas não tão altas, né? E pressão também, então chegando aí a 200 graus Celsius, né, de temperatura e pouco mais de 5 quilobars de pressão, né? Então nessas condições é que ocorre a diagênese e depois podendo sofrer então o levantamento ou o soerguimento, né, para voltar para a superfície e entrar novamente no ciclo. Então, esse é o ciclo sedimentar. Bom, então reforçando, né, de uma outra forma, esse ciclo sedimentar ele pode ser representado aí nessa figura, né, como 5 principais processos, né, chegando até a diagênese, onde acontece propriamente, então, no sexto, a litificação e a formação das rochas sedimentares. Então, o início do ciclo sedimentar ele se dá lá no intemperismo, o intemperismo que altera então as rochas, né, física e quimicamente, seguido então da erosão. A erosão carrega as partículas produzidas pelo intemperismo. Depois seguido então no 3 do transporte. Esse transporte ele pode ser por água, por geleiras, por vento, né, mas basicamente essas partículas então geradas a partir do intemperismo, carregadas pela erosão, elas são transportadas a maiores distâncias, né? Dependendo do tipo de ambiente, né? Vai ter um modo predominante de transporte e cada ambiente vai apresentar então características peculiares, né? Relativas a isso, ocorrendo então posteriormente a deposição, ou também chamada sedimentação, que ocorre então quando as partículas assentam, né? Ou no caso de sedimentos químicos, né? As partículas que estão dissolvidas na água precipitam. Posterior soterramento, né? O soterramento é uma parte bem importante, né? Também da formação de rochas sedimentares. Se elas não forem soterradas, dificilmente elas vão ser litificadas.
posteriormente, então ocorre o soterramento à medida que essas camadas vão se acumulando, né? Umas sobre as outras, como eu falei, né? Finalmente, então, ocorre a diagênese, que é onde há um aumento, então, da pressão, da temperatura, né? Onde ocorrem, então, reações químicas aí, devido a esse aumento de pressão e temperatura, que é o que faz com que os sedimentos se litifiquem, né? Se cimentem, né? Se compactem mais e se unam propriamente, né? Formando, então, as rochas sedimentares. Os sedimentos denominados clásticos, eles são originados, resultantes da fragmentação de rochas, né? Clasto significa grão individual, por isso esse nome. A composição deles vai estar muito relacionada, obviamente, ao tipo de rocha que eles são originados, né? Qual rocha foi fragmentada para gerar o sedimento. E assim eles vão ter as características dessas rochas, os minerais que as compõem, né? Além disso, por eles serem, né, resultantes da fragmentação, e a fragmentação ela é feita então pelo intemperismo, como a gente já viu, tanto físico como químico, muito dessa composição desses sedimentos também vai estar relacionada aos processos climáticos que controlam o intemperismo. Então, dependendo do tipo principal de intemperismo, se ele é físico ou químico, a gente vai ter um fragmento, um sedimento que vai refletir um pouco dessas características, né? Então, sedimentos com minerais mais alterados, né, quando o intemperismo químico é mais forte, ou fragmentos de rocha com os minerais mais originais preservados, quando o intemperismo físico é preponderante. Esses sedimentos clásticos, eles também são chamados muitas vezes de alóctones, porque normalmente eles são transportados de outros locais, ao contrário dos precipitados químicos, né, que geralmente precipitam da solução e são depositados próximo à área fonte, né. Os sedimentos clásticos, eles também podem ser classificados em função do seu tamanho, forma e o grau de arredondamento. Então, a gente vai ver em mais detalhe, né, como funciona essa classificação, né, em relação ao tamanho, que também é chamada de granulometria, né, o tamanho do grão. Mas então, por que analisar a granulometria? Bom, a granulometria ela pode nos dar pistas, né, diversas sobre os ambientes sedimentares, né, dependendo do tamanho do grão, de como ele está organizado, né, se tem uma matriz fina e grãos mais grossos. Ele nos dá indícios aí de como é a hidrodinâmica do ambiente, como são os processos físicos que atuavam no momento da deposição. Além disso, também a gente pode dimensionar a granulometria para usar o material como matéria-prima ou para maximizar o aproveitamento de depósitos. Aí, por exemplo, no caso de ser necessário uma alimentação de praia, um engordamento de praia, uma praia que está em erosão, né? A gente precisa saber qual é o tamanho do grão da praia, né, e como esse tamanho se relaciona com uma possível área-fonte, de onde vai ser extraída a areia para fazer esse engorgamento, né? Então, é preciso que a gente conheça, né, a granulometria e alguns outros parâmetros dentro dessa, não somente o tamanho do grão, mas como ele se distribui ao longo da amostra, se ele é um tamanho de grão parelho, quer dizer, bem selecionado, né? Se ele tem uma baixa seleção, né? Existe uma diferença, né, entre os grãos, tem grãos mais grossos, grãos mais finos. Então, tudo isso a gente pode fazer através da análise granulométrica. Então, a granulometria, né, o tamanho do grão, das partículas individuais que formam esses sedimentos clásticos, né, ou alóctones, pode variar desde, né, tamanhos menores aí que 1 micron até matacões.
Então, se a gente olhar ali o diâmetro do tamanho do grão na primeira coluna, em milímetros, né, a gente tem lá embaixo a argila, né, que seria 1 milímetro dividido por 256. Então, é um tamanho de grão bem fino, bem pequeno. Né, e o matacão seria maior do que 256 milímetros. Essa é a escala clássica, né, de tamanho de grão que é usada para a classificação dos sedimentos clássicos, e ela foi então proposta por Uden Wentworth em 1922. Né? Para a gente detalhar ainda mais, no caso de uma análise granulométrica mais detalhada, a gente pode ainda subdividir os intervalos ali de silt e areia em mais 5 classes, né? Que vai de grossa, de muito grossa, a grossa, média, fina e muito fina. Né? Então, essa seria a tabela clássica de classificação. Né? Então, a gente vai desde a argila, que é o mais fino, passando pelo silt, areia, entrando aqui no grânulo, seixo e calhau, que é o que compõe essas 3 classes, compõem o cascalho, e, por último, então, o matacão. Uma modificação importante nessa escala foi proposta por Crumbain em 1934, onde ele utilizou os expoentes da escala de Wentworth como base de uma escala logarítmica e designou essa escala por escala Φ. O principal objetivo disso foi facilitar a aplicação de métodos estatísticos convencionais à sedimentologia. Essa escala teve boa aceitação na comunidade científica e é usada até hoje, né? Mais usada até do que o tamanho de grão em milímetros. Então, vocês podem ver aí, né, a fórmula que ele utilizou para chegar na escala Φ, né? O log de base 2 do tamanho, menos, né, o log de base 2 do diâmetro do tamanho de grão em milímetros. Então, por exemplo, no caso da areia média, né, que seria 0,250 milímetros, né, 1/4 de 1 milímetro, o correspondente tamanho na escala Φ seria 2Φ. E vocês podem ver que ela é invertida, né? Então, como a gente tem aqui a argila sendo o maior tamanho de grão em Φ, né? Quando em milímetros ele é o tamanho de grão mais fino, né? Então, o valor em Φ ele é mais alto, né? No caso da argila, por exemplo, 9, 10, né? Enquanto quando a gente chega ali de areia muito grossa para grânulo, os valores se tornam então negativos. Né? Então, os maiores tamanhos de grão são, na verdade, negativos, né? Por ele estar usando essa base logarítmica aí negativa. Tá? Então, essa tabela é bastante usada, né, na classificação e na análise estatística do tamanho de grão, para quando a gente calcula o tamanho médio de grão, a mediana, né, que são coisas que a gente estuda mais na sedimentologia, que é uma área específica, né, da análise dos sedimentos. Então, uma forma de se analisar, né, o tamanho de grão mais especificamente, no caso dos grãos maiores, a gente utiliza a peneiragem. A peneiragem se baseia na separação dos tamanhos de grão de acordo com o diâmetro, utilizando peneiras de diferentes malhas, que são padronizadas, com os intervalos de classe granulométricos. Então, a gente tem, por exemplo, podemos separar o tamanho de grão em meio Φ ou 1/4 de Φ, né? Dependendo do grau de detalhamento que a gente quer, a gente coloca uma série de peneiras, né? Então, indo da peneira mais grossa, com a malha mais grossa em cima para o tamanho de grão maior, e embaixo, então, indo reduzindo esse tamanho de grão. E aí a gente coloca isso, pode colocar hoje, né, num agitador de peneiras que vai fazer, então, vai agitar essa série de peneiras e vai peneirando, né, aonde em cada uma dessas malhas vão ficando retidos os tamanhos de grão que são maiores do que a malha da peneira, né? E os tamanhos menores vão passando. Então, até chegar numa bacia no fundo, onde o tamanho de grão menor do que a última peneira vai passar, né?
E aí, se esse tamanho for mais fino do que areia, então a gente passa para uma outra metodologia que é a pipetagem, né, que analisa então tamanhos de grãos mais finos. Então, no caso, a pipetagem, né, que é utilizada para separação, então, para a gente classificar, né, o tamanho de grão menor do que areia, né, então, a quantidade de material fino, no caso silt e argila, né, com diâmetro aí inferior a 0,063, né, então está marcado ali na tabela para vocês, né, 0,062 como limite, né, para a gente fazer a peneiragem. Tudo que for menor do que isso, então a gente utiliza a metodologia de pipetagem, e assim a gente mede, né, o quanto que está acontecendo a sedimentação, o quão rápido, né, então a velocidade de sedimentação das partículas em função do seu diâmetro, né, levando em conta a lei de Stokes, que descreve então a relação entre a força de atrito de uma esfera, que no caso é o grão, né, do sedimento, que se move em um líquido, né, então o quão rápido essa esfera está se depositando, né, e aí a gente vai medindo isso ao longo de tempos, né, diferenciados, vai marcando o tempo e vendo o quanto que já sedimentou, né. Então, aí seria uma foto para vocês mostrando, né, as pipetas com diferentes quantidades de material em suspensão, né, e à medida que essas partículas vão se depositando, então, e o quão rápido elas se depositam, a gente tem como estimar então qual o tamanho delas. Um dos métodos mais utilizados para determinar a granulometria dos sedimentos finos é o da pipetagem. Então a pipetagem ela vai medir mudanças aí na concentração do material em suspensão em uma coluna d'água. Então, o que a gente faz? A gente pega a amostra, né, o material fino, coloca em 1 litro de água, né, fica em suspensão, agita para homogeneizar e aí vai fazendo medições sequenciais em tempos pré-definidos. Né? E também a gente define uma profundidade H, né, que é pré-determinada ali na pipeta. Né? Então, o que acontece? A gente agita, depois de um período de tempo a gente faz a medição, né? Pega o material em suspensão que está abaixo dessa profundidade H, quer dizer, aquele que já sedimentou, né? Seca e pesa esse material. E aí a gente tem como fazer uma proporção, né, de quanto que tem desse material na amostra total. Depois, então, a gente agita novamente por um tempo 2, que vai ser maior do que o primeiro, e vai fazer a amostragem de novo ali abaixo daquela profundidade P. Né? Então, a gente vai fazendo assim progressivamente, pesando, né? E assim a gente tem como determinar, então, qual é o percentual, né, de sedimento fino que tem na amostra, tanto de silt como de argila. Né? Hoje já existem equipamentos eletrônicos computadorizados que fazem esse tipo de análise de partículas finas, né? São chamados de sedígrafos. Então a gente tem uma câmara de sedimentação ligada a um emissor de raio-x, que é controlado por computador, e assim a gente coloca na câmara esse material, uma amostra aquosa de 50 ml, e aí o raio-x, então ele emite, né, raios X e calcula o diâmetro das partículas aí dentro dessa amostra, por equivalência hidráulica. Então em poucos minutos a gente pode obter a distribuição granulométrica das partículas, né, de diâmetro mais fino. E fazer, ele também fornece aí os cálculos, né, de porcentagens de peso, os histogramas, né, de tamanho de grão e curvas de frequência. Nós já falamos então dentro do ciclo sedimentar do intemperismo e da erosão, e agora a gente vai entrar na parte então da transporte e deposição dos sedimentos. Então, a variável básica, né, física, que está em todos os fenômenos de sedimentação é a gravidade. Então, os sedimentos eles são produzidos na sua área fonte,
né? Aqueles locais lá nas montanhas, né, aonde as rochas, né, são erodidas, intemperizadas e erodidas e então são transportadas até o local de deposição, que é então chamado de nível de base, né, de erosão. Então, esses locais, né, as bacias de deposição ou bacias de sedimentação, são os locais onde a energia do transporte, né, seja ele por ar ou por água, né, desacelera então a corrente, né, desacelera bruscamente por ter atingido esse nível de base e provoca então a deposição dos sedimentos por decantação. Né? O transporte deles, dos sedimentos, ele pode ocorrer de três maneiras, né? Em suspensão, saltação ou tração. Existe uma relação, então, entre a velocidade da corrente e o tamanho do grão, né, que vai definir, então, a forma que esse transporte vai ocorrer. A gente vai ver isso em mais detalhe. Né? Mas aqui eu posso falar também para vocês um pouco mais dessas bacias, né, de deposição ou de sedimentação, né, onde os sedimentos são depositados. Eles podem ocorrer, né, a deposição deles pode ocorrer em lagos, né, lagoas ou no próprio oceano. Né? E aí, uma vez chegando, né, em regiões costeiras, esse sedimento ele pode ser recolocado, né, em suspensão e ser retransportado, dependendo da velocidade da corrente, do tamanho dele, né, para locais aí então mais profundos, mais longe da sua área fonte, né, para ocorrer então a posterior diagênese, litificação, que vai ser então a formação da rocha sedimentar, né, após o seu soterramento. Então, existe uma variedade de ambientes de sedimentação e basicamente os fatores que influenciam, né, no tipo de ambiente que a gente vai encontrar é a sua localização geográfica e o seu posicionamento em relação à placa tectônica. Em geral, ambientes de sedimentação são favorecidos por margens passivas, quer dizer, distantes das zonas de confronto de placas. Né? Então, regiões mais de calma tectônica favorecem a deposição. O que também vai influenciar são fatores como na sedimentação, no ambiente, tipo de depósito que vai ser formado, o clima, os processos orgânicos e organismos que podem modificar esses sedimentos e o meio de transporte. Então, dependendo desses 4 fatores, nós vamos ter o tipo de sedimento depositado e, consequentemente, o tipo de rocha sedimentar diferenciado. Né? Então, existem basicamente 3 ambientes, né, de sedimentação que a gente pode classificar. São os ambientes continentais, os ambientes costeiros e os ambientes marinhos. Certo? Essa figura mostra para vocês esquematicamente aí diversos ambientes, né, onde a gente pode ver que dentro dos ambientes continentais nós temos aí lagos, né, rios, que são relacionados então lagos com ambientes lacustres, rios com ambientes aluviais, um deserto também que está relacionado então com o ambiente desértico e o ambiente glacial, que são regiões que existem a presença de geleiras, né, onde existe a presença de geleiras. Então, nesses ambientes aí continentais, a gente vai ter depósitos sedimentares, né, sedimentos, tamanhos de grão associados com o tipo de ambiente. E esse ambiente, claro que tem um tipo de transporte característico, né? Então, como a gente viu, a geleira, ela é pouco selecionadora, né? Ela vai carregando tudo que encontra pela frente, então o depósito sedimentar formado nesse ambiente de sedimentação vai ser um depósito com baixo grau de seleção, né? Com grãos de vários tamanhos, né? Desde matacões até grãos mais finos, onde a gente pode ter grãos bastante angulosos, né? Muita ação aí então do gelo, da gravidade nesses locais.
né? Então, cada ambiente tem o seu depósito sedimentar característico. Tratando de ambientes costeiros, nós temos os depósitos deltaicos, né, que pode se formar um delta, né, numa região onde o rio encontra o mar, né? Então a gente tem ali o desenho esquemático ali do delta no número 5, né, uma formação em forma de leque, né? Esses depósitos têm um tipo característico de sedimentos, né, dependendo da sua região, também pode haver variação. Tá tudo relacionado, claro, com a velocidade da corrente, né, como a gente viu também, esse é um dos fatores. Né. Um outro ambiente costeiro seriam as planícies de maré, né, regiões onde a gente tem variação de maré. Né. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a região norte, nordeste, a gente tem maiores variações de maré e tem formação dessas planícies. Aqui no sul, não, né, a gente tem uma costa dominada por ondas. Então, os processos de transporte de sedimentos são mais relacionados com as correntes de deriva litorânea, né, que transportam sedimento ao longo da costa, enquanto que as marés elas têm uma componente transversal à costa, né, o nível sobe e a corrente de maré entra, né, continente adentro até uma certa distância, né, e aí se forma então um depósito característico, geralmente por sedimentos mais finos, né, na classe ali silt, argila, enquanto que ambientes praiais, a deposição é predominantemente de areia. Né. Se pode ter ambientes praiais também com cascalho, né, mas em geral a gente fala aí de sedimentos arenosos, bem selecionados. Né. Então, existe uma grande variedade aí de ambientes, né, continentais e costeiros, e também uma gama de ambientes marinhos, né, onde se tem então depósitos sedimentares característicos. No caso aí nós temos um exemplo da plataforma continental, né, que é a zona mais rasa, né, associada ainda ao continente. Depois temos ambientes de recifes, né, podemos ter dependendo da região, do clima, né, da temperatura, enfim, que é um fator limitante. Também a qualidade da água, né, se a água é mais turva, né, os recifes podem não crescer, enfim, tem uma limitação aí em relação à latitude, né. E outro ambiente seria, então, o ambiente de mar profundo, né, e também de margem continental e talude. Né. Então, no caso de mar profundo, nós temos a formação aí de depósitos a partir de correntes de turbidez, que seria bem característico na região de mar profundo. Então, essa seria a gama, né, de ambientes de sedimentação que a gente pode ter disponível, né, aí nessa classificação. Então, é bastante variado, né, e cada um tem o seu depósito e a sua rocha, posteriormente, sua rocha sedimentar característica. Então, é possível a gente inferir, né, sobre o ambiente de sedimentação de acordo com o tipo de depósito que é encontrado. Né? Aí baseado em todas as características, né, de tamanho de grão, de grau de seleção, né, e aí a gente tem como então caracterizando o ambiente, né, e a hidrodinâmica no momento da formação da deposição daquele depósito. Então eu trago aqui alguns exemplos para vocês dos ambientes, né, mais diferentes aí que talvez vocês não consigam imaginar. No caso do ambiente aluvial, né, seria a região do curso do rio, né, onde a gente pode ter então a formação de depósitos compostos de areia, lama e cascalho. Né. Então, dependendo, né, da velocidade da corrente, a gente vai ter a deposição de um ou de outro, né? Ou a gente pode ter padrões gradacionais aí de acordo com variações sazonais no curso desse rio, na velocidade do fluxo desse rio. Então, períodos de maior corrente, né, ele pode ser capaz de transportar
maiores tamanhos de grão, né? Enquanto que quando há épocas de seca, né, a velocidade da corrente então diminui, ele perde a competência, né, e o sedimento se deposita, inclusive até o tamanho de grão-areia e lama. Regiões que têm esse tipo de ambiente são regiões de clima úmido, e a predominância aí no transporte são as próprias correntes fluviais. O ambiente de planície de maré, né, como vocês podem ver aí na figura, né, essa região aí parte inundada, parte exposta, né, seria essa planície, né, que é inundada periodicamente à medida que a maré varia, né, ela é caracterizada, né, por sedimentos no tamanho areia e lama. Lama, né, vocês lembram, é a mistura de silt e argila, né? Então, desses dois tamanhos de grão, o silt é um pouco mais fino que a areia e a argila é o mais fino de todos, né, na classificação granulométrica. Esse tipo de ambiente pode ocorrer do clima desde árido a úmido. Então, ele vai depender, na verdade, da variação da maré, né, e não tanto da forçante aí climática. As correntes de maré são o modo de transporte, né, desses sedimentos. Então, é um ambiente caracterizado aí por essa subida e descida periódica do nível da água, né? Em relação ao transporte dos sedimentos, eles podem ser transportados de três formas: por suspensão, saltação ou tração, que também é chamada de arrasto ou rolamento, esse último, né? Então, no caso do transporte em suspensão, os grãos eles são retirados do seu local de origem e permanecem sendo carregados aí por longas distâncias, sem voltar a tocar a superfície, no caso, o solo, né? As partículas suspensas são depositadas, então, quando o agente transportador, seja ele, né, água ou vento, não consegue mais dar conta do transporte, seja porque ele perdeu a sua energia, né, a sua competência, ou seja pelo aporte crescente de grãos aí, né, que acaba aglutinando grãos maiores, e aí acaba, em ambientes costeiros pode haver floculação, que é quando os grãos se aglomeram, né, e aumentam de tamanho e acabam depositando. Então, esse é um transporte muito efetivo aí para partículas finas, né? E nesse caso, a água e o vento são os principais fatores, né? Os principais, vamos dizer assim, agentes transportadores. No caso da saltação, o transporte é feito por meio de saltos, como o próprio nome já diz, né? O grão ele fica em suspensão por alguns segundos e depois, por causa do seu peso, ele acaba voltando a tocar a superfície. E essa é a principal forma de transporte no caso da formação de dunas e outras feições em ambientes desérticos e costeiros. Então, a saltação é muito importante, é um fator, né, preponderante aí na formação de dunas costeiras, por exemplo, em desertos. O último modo, né, de transporte, ou mecanismo, que é a tração através do arrasto ou rolamento. Então, nesse caso, se aplica aí a partículas maiores, né, como areia grossa, areia muito grossa, seixos, né, vocês podem observar aí na figura, né, que a carga de sedimentos que é transportada então por saltação, por rolamento, é a carga de fundo, né, ela literalmente rola, né, vai tracionando o fundo, né, gerando esse arrasto, esse atrito. Né. No caso dos sedimentos em suspensão, são sedimentos bem mais finos, né, como a gente pode ver ali na figura. E a saltação seria um tamanho, então, intermediário. Né. A gente tem um zoom ali no caso da saltação, né, pode haver, então, colisão entre os grãos, né, nessa forma de movimentação aí, que pode fazer com que novos grãos saltem, né, à medida que eles vão encostando à superfície. Né. Então, nesse caso do rolamento e arrasto, né, voltando então,
O arrasto ele é facilitado em partículas que têm baixa esfericidade, tá? Enquanto que o rolamento ele predomina em partículas mais esféricas, né? Mais próximas de uma esfera. Então, no caso do arrasto, a partícula não perde contato com a superfície no seu deslocamento. Tá? Então, essas três formas são as formas, né, de transporte de grãos. Então, para que esse sedimento, né, atinja finalmente a sua área de deposição, se deposite, né, para depois, posteriormente, vir a formar, depois do soterramento, né, da diagênese, formar as rochas sedimentares. Os principais agentes de transporte, então, são a gravidade, a água, o vento e o gelo. Eles têm aí uma efetividade na seleção do tamanho do grão que é diferente entre eles, né? E a competência deles também difere. Então, a competência do agente ela está relacionada ao maior tamanho que ele pode transportar e depende basicamente da velocidade da corrente, como eu tinha comentado anteriormente, né? Então, a capacidade é um outro parâmetro, né, desses agentes transportadores e essa tem relação então com a quantidade de quanto sedimento, né, esse agente pode transportar e vai depender então do volume possível que ele transporta. Já a carga é a quantidade efetiva transportada, que também vai depender então da disponibilidade, né, de sedimento. No caso, a gravidade e o gelo, né, para ilustrar um pouco mais para vocês, eles têm uma alta competência e uma alta capacidade. Né? Então, eles conseguem transportar um volume grande, né, de sedimento. Enquanto que, em relação ao grau de seleção desses sedimentos, eles são baixos, é muito baixo o grau de seleção, né? É pouco selecionado, mal selecionado, né? Os sedimentos que são transportados por esses dois agentes. Já a água, ela tem uma competência média, mas os sedimentos têm um grau de seleção um pouco melhor, né, do que no caso do gelo e da gravidade. Já o vento, ele tem uma baixa competência, quer dizer, ele não consegue transportar uma grande quantidade, né, e nem um tamanho muito grande, né, ele tem uma baixa competência e uma baixa capacidade, mas ele tem um grande poder de seleção. Então, se a gente observar, né, depósitos sedimentares ou rochas, né, sedimentares e observar, por exemplo, o grau de seleção, né, o quão parelhas são os tamanhos de grão numa amostra, como vocês podem ver aí nessas figuras, né, a gente tem desde mal selecionado, quando a gente tem grãos de todos os tamanhos, moderadamente selecionados e bem selecionados. Então, no primeiro caso, a gente estaria falando de um agente transportador como o caso do gelo ou da gravidade. Ele não seleciona o tamanho de grão que ele está levando. No moderadamente selecionado, a gente pode estar relacionando, então, o transporte feito pela água, né, e o bem selecionado pelo vento. Então, o transporte, né, e o agente transportador, ele afeta a sedimentação aí em vários parâmetros, né? Quando os grãos que compõem o sedimento são todos mais ou menos do mesmo tamanho, a gente diz que eles são então bem selecionados, né? E normalmente aí são transportados, como eu falei, pelo vento ou pela água. No caso das dunas litorâneas, geralmente apresentam minerais do mesmo tamanho, né? E são muito bem selecionados, que é o caso então do transporte pelo vento, né? Já no caso de transporte por geleiras, então seria, né, esperado que a gente encontre então um baixo grau de seleção, né? Ou a gente pode dizer que a amostra é mal selecionada. Aí nessa foto vocês têm um exemplo, né, de um tipo de gradação no tamanho de grão,
né, da base para o topo, que pode acontecer quando se tem, por exemplo, transporte num rio, né, e existe então a desaceleração da velocidade da corrente à medida que o tempo passa. Então, inicialmente, né, uma corrente de alta velocidade, ela tem competência de transportar grãos mais grossos aí, de tamanho seixo ou blocos, né? E à medida que essa corrente, então, ela vai desacelerando, a gente vai observando uma variação no tamanho de grão, da base para o topo, onde existe, então, a deposição no topo de grãos menores, né? Tamanho de grão mais fino, né? Aí chegando a grânulos e areia, né? Então, esse é um indicativo, né? Se a gente vê esse tipo de depósito no ambiente ou numa rocha, posteriormente litificada, a gente pode ter um indício de que houve, então, uma desaceleração da corrente. A esfericidade e o arredondamento, eles vão refletir a distância do transporte, né, da área fonte até onde ele foi depositado, né, e também o modo como ele foi transportado. Então, a gente pode observar aí nessa figura, né, dois grãos, né, um angular com esfericidade alta, né, e o de baixo também angular, mas com esfericidade baixa. Então, se a gente olhar as setas ali em cima, a gente tem a distância do transporte ali no início, é um transporte curto da área fonte. Então, ele é muito angular e tem esfericidade alta ou baixa. À medida que a gente aumenta essa distância, existe uma tendência do grão ficar mais arredondado e com uma esfericidade mais alta. Em relação ao tamanho do grão, também ele tende a diminuir à medida que aumenta a distância da área fonte. Então, esses dois parâmetros, eles refletem os efeitos físicos, né, sobre o grão. O quanto que ele foi, então, sofreu abrasão, né, para esculpir, né, esses ângulos, né, e arredondar eles. Então, a distância da área fonte, né, nos indica isso, né? Quanto mais arredondado, mais esférico, mais longe da área fonte, mais retrabalhado foi esse grão, né? Então, os processos de arredondamento dos grãos são vários, mas eles estão relacionados aí, então, ao fato de que os grãos rolam em fluxos aquosos, né? Ou por saltação também vai esculpindo, né, o grão, né? No caso, por exemplo, de areia, né, que pode sofrer abrasão eólica, atritos, né, de vai e vem, desde movimentos de ondas em praias, como também a ação do vento, né? Então, nesse caso aí, se a gente olhar a areia, por exemplo, da Praia do Cassino, a gente vai ver que ela é muito arredondada, os grãos são bem arredondados, né? E significa que eles foram muito retrabalhados, estão muito longe da área fonte. Então, o próximo passo, né, depois dos sedimentos sofrerem lá, as rochas sofrerem intemperismo, erosão, serem transportadas e depositadas, é o soterramento. Então, o soterramento nada mais é do que camadas de sedimento que vão se acumulando sobre outras camadas, né, empurrando aquelas camadas que foram depositadas primeiro a maiores profundidades e assim progressivamente, então, soterrando as camadas anteriores. À medida que esse processo vai acontecendo, vai ocorrendo então a compactação, né, perda de água. Então, uma característica bastante marcante, né, de depósitos sedimentares e de rochas, posteriormente rochas sedimentares, é essa estratificação, né, que a gente observa, por exemplo, aí nesse afloramento, né, de arenitos, aonde a gente tem então bem nítido, né, as diferentes camadas que foram depositadas ao longo do tempo. Isso a gente não observa em rochas ígneas, por exemplo,
né? E muito pouco se for preservado nas rochas metamórficas, né? Então, essa é uma característica que nos permite a distinção, né, mais fácil dos depósitos de rochas sedimentares, dos outros tipos de rocha. As rochas sedimentares, assim como os sedimentos, podem ser classificadas em 3 tipos: clásticas, químicas e biogênicas. Após, então, o transporte e a deposição, os sedimentos clásticos, né, a gente já falou, aqueles que são derivados da erosão de rochas, né, eles podem ter diferentes tamanhos, né, desde cascalho, né, mais grosso, lembram da granulometria, areia, silt ou argila, né, que são mais finos. Eles são submetidos, então, depois da deposição, à compactação, cimentação e à perda de água. Né? Então, ocorre perda de água pelos poros, à medida que eles vão sendo soterrados. Né? E isso vai transformar esses sedimentos, então, em rochas sedimentares. Esse processo ele ocorre próximo da superfície, ainda sob baixa temperatura e pressão, sem que haja a nova formação de novos minerais, né, como ocorre lá no metamorfismo. Esse não é o caso. Né? Então, esse soterramento, essa compactação, cimentação e a posterior, né, a formação das rochas sedimentares recebe o nome, então, de diagênese. Né? Nesse caso, a gente exclui da diagênese os processos de intemperismo e formação de solos, né? E os processos de metamorfismo. Tá? Mas é importante a gente dizer que quando a gente vai classificar uma rocha, a gente leva em conta o tamanho de grão predominante nessa rocha, porque sempre vai haver sedimentos misturados, né? Diferentes tamanhos, enfim. Mas a gente vai ter que observar, né, qual é a predominância do tamanho de grão. Né? E isso vai estar relacionado, como a gente viu anteriormente, com o tipo de transporte, né? Então, o tipo de agente transportador nesse caso. Né? Então, e da energia desse transporte. Então, obviamente, aí tamanhos de grãos maiores, né, vão ter sido transportados por agentes com maior competência, né, como é o caso da gravidade, do gelo, né, enquanto que tamanhos menores aí podem ser transportados então por água ou por vento, né, seja em suspensão ou em saltação. Né, como a gente viu, o vento é um agente bastante selecionador, então esse é um aspecto que a gente também pode inferir. Né? Se a rocha tiver um tamanho de grão bastante parelho, né? Bem selecionada, né? Como é o caso desse arenito que a gente observa aí, ou siltito, argilito, né? A gente pode estar relacionando isso então com o transporte por vento ou aquoso, né? Enquanto que aí conglomerados, brechas, né, que são mais angulosos, os tamanhos de grão maiores, ali mais angulosos, são provavelmente por um transporte menos selecionador, né, um agente que não seleciona, aí relacionado então com gelo, gravidade. Né, então tudo isso a gente pode inferir quanto o agente transportador, né, e também quanto a distância, né, da área-fonte. Né? Então, esses são alguns aspectos para a gente levar em conta quando se classifica aí rochas sedimentares. Aí vocês têm o exemplo das mais comuns. Os conglomerados eles são rochas sedimentares clásticas, né, formadas pela litificação de grãos, seixos e fragmentos de rocha de tamanho maior do que a classe areia, unidos aí então por uma matriz mais fina. Essa matriz ela pode ser argilosa ou arenosa. Os conglomerados eles são bastante comuns no registro geológico e eles estão associados ao transporte fluvial, por isso tem os seixos arredondados. No caso de conglomerados com seixos angulosos, né,
e mal selecionados, eles são chamados de brecha. Eles são muito comuns como resultado de fluxos gravitacionais, por exemplo, em encostas de morros. No caso dos arenitos, né, esse tipo de rocha ela é composta essencialmente de fragmentos de tamanho areia, como o próprio nome já diz. Né? Isso é uma granulometria entre 1/16 e 2 milímetros. Né? Então, em geral, a composição mineralógica dos arenitos, o mais comum é o quartzo. Né? O quartzo é um mineral muito resistente, né? Ele também é chamado de resistato, é resistente ao intemperismo. Né? Como a gente já viu, ele está lá no final da série de Bowen, né? Então ele apresenta uma alta resistência ao intemperismo químico. Né? Mas eles também podem ter misturas aí de grãos e fragmentos de rocha proveniente da erosão de vários tipos de rochas. Né? Então a composição mineralógica dos arenitos ela pode ser bastante variada e modificada então tanto pela dissolução como pela precipitação de outros minerais. Né? Transformações que podem ocorrer aí durante a diagênese, né? De forma que os minerais mais instáveis, como os feldspatos, as micas, os piroxênios e os anfibólios, que estão lá mais em cima, né, na série de cristalização de Bowen, eles podem ser completamente eliminados e outros minerais, então, podem ser adicionados, aí vindo a preencher poros, né, pela precipitação química. Por exemplo, no caso de carbonatos. Então, os arenitos eles podem receber diversos adjetivos, né, aí como, por exemplo, fluvial, né, arenito fluvial, arenito marinho, arenito eólico, né, entre outros aí que estão relacionados então com a sua origem. Né. A gente tem uma classificação para os arenitos que é baseada em 3 componentes principais. No caso, o quartzo, o feldspato e fragmentos de rocha, que é o que a gente vai ver a seguir. Aí na figura 10, né, vocês têm um triângulo, né, representando então esses 3 parâmetros que eu mencionei, né, no caso o mineral feldspato, o quartzo e fragmentos de rocha. Então, se o arenito tiver bastante feldspato, ele pode ser classificado como um arenito feldspático ou um arcósio. Né? No caso do quartzo, ele pode ser classificado então quando predomina quartzo, né, como um quartzo arenito. E quando tem muitos fragmentos de rocha, né, junto na matriz arenosa, ele pode ser classificado então como um arenito lítico. As rochas com granulometria menor do que a areia, né, aquele sedimento mais fino, elas são classificadas genericamente como rochas pelíticas. Aí nessa classificação estão incluídos os siltitos, os argilitos e os folhelhos, né, que são rochas mais finas. Então, os mais grossos são os conglomerados e os arenitos. No caso do siltito, ela é uma rocha de granulação fina, menor do que a areia e maior do que a argila, e tem um aspecto maciço. O argilito inclui as rochas de granulação fina, que também são maciças e correspondem à argila litificada. Então, aquele tamanho de grão, lembram da granulometria, o tamanho de grão dos sedimentos? E agora, esses sedimentos estão formando as rochas sedimentares. Então, a gente tem que lembrar daquela classificação lá de tamanho de grão. No caso do folhelho, ele é uma rocha argilosa, mas com foliação, quer dizer, folheado, tem camadas, né? Lâminas finas. No caso do lamito, tá? É um termo bem geral para classificar rochas pelíticas e, nesse caso, eles têm uma mistura consolidada de areia, silt e argila. Em geral, é em torno de 15% de areia, 45% de silt e 40% de argila. Então, vocês lembram que o silt ele é um pouco mais grosso do que a argila. Né? No caso dos folhelhos,
Eles são rochas sedimentares bastante comuns, tá? São as mais comuns no registro geológico. Eles formam aí cerca de 50 a 80% de todas as seções estratigráficas conhecidas no mundo, tá? E incluem rochas sedimentares com a granulação aí para menor do que a fração silt, né? Então, por eles terem uma granulação muito fina, essas rochas elas são muito suscetíveis a ter rearranjos mineralógicos, gerando alguns minerais aí altigênicos, quer dizer, formados ali no local, né? Então é um grupo de minerais que é formado durante a sedimentação, na fase da diagênese precoce, quer dizer, no início, né, da formação da rocha sedimentar, né? E isso, então, essa neoformação de minerais ali pode indicar então um pouco mais sobre as condições físico-químicas dos ambientes, tá? E no caso dos folhelhos, né, essa formação de minerais altigênicos é a principal causa da litificação deles. No caso dos folhelhos, ainda dependendo de outros componentes que estão presentes, né, no ambiente de sedimentação, os folhelhos eles podem ser folhelhos carbonosos, que são negros, ricos em matéria orgânica, podem ser silicosos, que são formados com grande quantidade de quartzo, aluminosos, quando eles têm alto teor de alumínio, calcíticos, quando tem precipitação química de carbonato de cálcio, de carapaças de organismos, por exemplo. Então, dependendo das condições da sua formação, eles vão apresentar uma variedade bem grande, né, em termos de composição. Então, além das rochas sedimentares clásticas, nós temos também as rochas sedimentares químicas e biogênicas. Então, a formação dessas rochas ela se dá a partir da acumulação de sedimentos químicos e biogênicos e pode resultar, né, então, na formação de rochas sedimentares aí de grande importância econômica e que também fornecem indicadores aí das condições paleogeográficas na época da sua formação, né? Então, mais informações sobre o ambiente, né, de quando elas foram formadas. Então, um sedimento químico ele pode se formar por meio da precipitação de minerais dissolvidos, né, nas águas, por exemplo, de lagos, de rios ou de mares, né, oceanos. E a precipitação ela é resultado, então, também, né, em alguns casos, da ação biogênica. Por exemplo, plantas ou animais aquáticos podem aumentar o teor de dióxido de carbono dissolvido na água e provocar a precipitação do carbonato de cálcio, né? Então, gerando uma rocha química, né, chamada de calcário, né, rica em carbonato de cálcio, como vocês podem ver aí na figura, né, e calcários precipitados quimicamente de origem marinha. Ou também pode ser resultado, né, uma rocha química resultante da saturação de sais, né, pela evaporação intensa em mares fechados, como a gente viu lá, quando houve a abertura, né, do oceano, a região de Rift, né, quando inicia a abertura de um mar, de um oceano, em clima árido e quente, né, pode provocar a precipitação de sais como a halita, a gipsita, entre outros, formando então os chamados evaporitos. Os evaporitos, então, são típicos, né, de regiões pouco profundas, né, bacias pouco profundas com elevada salinidade, né, onde a gente tem fornecimento de água salgada do oceano aberto, mas numa região de pouco fluxo de água doce, né, e grande evaporação. Então, o que acontece é que os sais contidos na água eles vão se concentrando, né, até que eles atingem, né, o ponto de saturação e precipitam.
Então a gente tem cristais aí de gipsita, né, o gesso, e halita, que precipitam e vão depositando no fundo. Então a gente pode ter grandes camadas, né, de sais precipitados aí que vão formar então uma rocha sedimentar chamada de evaporito. Os sedimentos biogênicos, então, que vão dar origem às rochas sedimentares biogênicas, elas podem ser compostos de fragmentos de plantas e animais, como por exemplo conchas, né, de moluscos, ossos, dentes, carapaças, raízes, folhas, troncos, espículas, né? Então, tanto desses fragmentos, ou podem ser também resultado de processos biológicos, como é o caso dos corais, né, por exemplo, que secretam, né, a carapaça, que posteriormente pode vir a ser depositada, né, depois da morte do organismo e vir a formar uma rocha biogênica. Né. No caso do calcário, o calcário é a rocha biogênica mais comum e mais abundante, formada por conchas litificadas e outros materiais, né, partes de organismos marinhos. A maioria dessas carapaças elas são compostas de um mineral chamado aragonita, que é um carbonato de cálcio que depois é transformado em calcita durante a diagênese, né, no processo de formação da rocha sedimentar propriamente dita. E esse é o principal mineral encontrado nos calcários. Aí vocês têm o exemplo, né, na Praia do Cassino, aqui na figura mais abaixo da esquerda, passando, né, a Praia do Cassino, na verdade, mais para o sul, em direção ao Chuí, um depósito de conchas, né, lá na região conhecida como Concheiros do Albardão, né, e esses sedimentos, posteriormente, se forem soterrados e litificados, sofrerem diagênese, vão formar rochas sedimentares. Né. A gente encontra algumas amostras, né, de paleolinhas de costa que hoje estão submersas, né, depois da subida do nível do mar. E nos últimos 18 mil anos o nível do mar veio subindo e soterrando, né, então, essas antigas linhas de costa. Hoje elas sofrem erosão e alguns fragmentos dessas rochas vêm acabando parar na praia, né, e a gente encontra fragmentos como essa aí da figura da direita, né, já uma rocha sedimentar biogênica, conhecida também como beach rock, né, que nada mais é do que uma rocha que pode ser classificada como um conglomerado em função do seu tamanho de grão. Né, aí no caso os grãos mais grossos são os fragmentos de rocha de conchas, né, mais preservados, numa matriz mais fina, arenosa. Né, então aí seria um conglomerado biogênico. Um outro tipo de rocha biogênica, que pode ter, na verdade, origem biogênica ou química, é o carvão. O carvão é uma rocha sedimentar que é formada integralmente por processos bioquímicos. Ele é originado a partir da acumulação de detritos vegetais sob condições anaeróbicas, quer dizer, sem oxigênio, em regiões pantanosas. Né? Então, são ambientes pantanosos, né, que vão fornecer então essa matéria orgânica, né, a partir do acúmulo de detritos vegetais, para formar então extensas camadas de carvão. Elas são características de ambientes deltaicos, de depósitos deltaicos antigos, né, então de deltas, de rios, né, onde se forma então essa ampla região, extensa região de pântanos. Né. Então o que acontece é que a matéria orgânica vegetal, né, ela é soterrada, né, e aí as condições ficam então anaeróbicas. Existe então, à medida que vai ocorrendo esse soterramento, o aumento da pressão e da temperatura, a ação de bactérias, né, que vão decompondo parte dessa matéria orgânica. Aí ele vai sofrendo então compactação, perdendo água e voláteis e se enriquecendo em carbono.
né? E à medida que isso acontece, também aumenta o potencial calorífico. Então, no estágio inicial, nós temos a formação de turfa, né, que é um material vegetal parcialmente alterado, pouco energético. À medida que vai ocorrendo, então, o enterramento ou soterramento, né, vai havendo, então, essa compactação e transformando essa turfa em lignito, que é um carvão ainda mole e castanho, que tem um poder calorífico um pouco maior do que a turfa. À medida que esse processo prossegue, né, a gente chega então no carvão betuminoso, quando há uma maior compactação, que é um carvão negro, e é o principal tipo de carvão usado então na geração de energia na indústria. Ele é bem mais energético. Depois, quando começa a ocorrer já o metamorfismo, aí então, né, a gente passa para um outro processo, né, para a formação de rochas já metamórficas, e aí se forma o antracito. Então, para a rocha sedimentar, a gente para nesse estágio, né, de compactação ali da formação do carvão betuminoso. Em condições muito especiais, na ausência total de oxigênio, pode não acontecer a decomposição total da matéria orgânica. Então, nessas condições, inicia-se um processo de transformação dos restos vegetais que se denomina incarbonização. E esse processo ele ocorre em vários períodos geológicos longos, né, um longo período de tempo, aonde pode acontecer então a transformação da celulose em turfa, lignito, carvão e posteriormente antracito e grafita. À medida que esse processo vai ocorrendo, então vai aumentando o potencial calorífico, né, o processo de incarbonização, aonde esse material então ele vai perdendo voláteis e água, né, principalmente água, né, ele vai ficando bem desidratado, né, e mais concentrado. Então o produto final aí ele é praticamente só carbono. Né? Então esse processo é um processo bem demorado, né, lento, que acontece ao longo de centenas a milhares de anos. O carvão ele tem muita importância econômica para a indústria moderna, porque além de ser utilizado nas usinas termoelétricas e nas siderúrgicas, ele também constitui uma das principais matérias-primas para a fabricação de vários tipos de plásticos e compostos químicos. Na siderurgia, a obtenção do ferro pela redução de seus minérios também é um aditivo na fabricação de cimento, produção de amônia e ureia, entre outros. Bom, então assim a gente pode dizer que o ciclo sedimentar está completo, né? Iniciando lá no intemperismo, passando pela erosão, transporte, deposição, soterramento e diagênese, então para a formação das rochas sedimentares. Após esse passo, né, da diagênese, após esse processo acontecer, as rochas podem vir a ser expostas novamente à superfície a partir do levantamento ou soerguimento e o ciclo então recomeçar.